E a gente começa aqui falando de Bitcoin e mercado, né, como um todo, falando de macroeconomia. Caião também vai me auxiliar com alguns números. Importante aqui, em relação ao Bitcoin no curto prazo, né, o que a gente tem a destacar, e eu vou pegar aqui a data do nosso último Bitpapo, que foi dia 25, né, só para a gente reconstruir aí a nossa narrativa, ó, 24, 25. Perfeito. Então, dia 25 foi quinta-feira. Não, mentira, nosso último Bitpapo foi domingo. A gente teve um Bitpapo Isso. domingo. Então, peraí, voltando, eu me confundi aqui. Volta. Domingo foi dia 28. Perfeito. Então, acho que deve ter esse candle aqui, ó. Beleza. Domingo, dia 28. Beleza. Então, domingo, dia 28, não foi o de quinta-feira. Quinta-feira a gente estava nesse candle um pouco mais atrás, ainda sendo suportado por essa linha de tendência aqui amarelada, que eu desenhei entre, né, essa esverdeada, né, que estava assim subindo, né, de maneira mais inclinada, mas a gente tinha ainda essa intermediária e, por fim, a mais importante para mim, ali voltando até e olhando para o médio e longo prazo, né, principalmente para a continuidade do ano desses 2022, essa linha rosa, né, que é uma linha de tendência ascendente que vem desde lá do início da nossa bull run e tempos mais atrás. Então, só vou dar play aqui no nosso gráfico, né, como a gente teve um Bitpapo muito recente, em domingo a gente não andou muito, a gente não teve tanto tempo de espaço, mas nessa data do dia 27, 28, próximo aqui do nosso último encontro, a gente ainda não tinha feito esse toque, tá? Nessa linha de tendência ascendente, que para mim, repetindo, é a mais importante aqui para o nosso curto prazo, mas também visando ali a continuidade do ano de 2022. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui que estão mandando mensagem. 2 segundos. Beleza. Bom, dito isso, né, a gente não tinha ainda a confirmação de que de fato essa linha de tendência serviria de suporte. E eu acho que por 2 dias aqui a gente já teve ali uma certa segurança, não é de fato ali escrever em pedra de que a gente não vai corrigir, não vai continuar uma correção, visto que o Bitcoin, o mercado do Bitcoin, ele não está isolado do mundo, né? Se a gente estivesse analisando o mercado do Bitcoin e principalmente esse criptoativo, sem ter influência de nada que acontece hoje em termos de não só de mercados, mas crise de energia, crise no setor de imóveis, enfim, a gente vê isso sendo reverberado pelo mundo. Então, não dá para excluir também todo esse macro, né? Então, pode ser que a gente veja movimentações do Bitcoins que não sejam esperadas diante de um histórico que a gente tem de vida desse ativo, né? E principalmente, é importante ressaltar que dentro desse histórico, aí, mais de 10 anos de vida, a gente não enfrentou uma crise como a gente vive hoje, uma crise global, tá? Mas a gente ter, pelo menos no curto prazo, ter sido suportado por essa linha de tendência ascendente, para mim foi muito positivo, né? A gente não tem como cravar que vai acontecer o que eu gostaria, né? A pedra que eu venho cantando aí há algumas semanas, que é exatamente a formação desse segundo fundo aqui, na verdade um primeiro fundo ascendente em relação a esse fundo local, que foi quando o Bitcoin beijou lá 17.500, tá? Não é, de fato, como eu disse, né, uma bola de cristal, não tem a confirmação que a gente vai fazer isso, mas enquanto a gente estiver desenhando esse cenário aqui no nosso curto prazo, é sim um alento, principalmente para quem é holder de Bitcoin, e não trader especificamente, que vai operar ali diante das movimentações do mercado. Eu trouxe aqui uma questão do dólar, e aí eu não sei se o Caião já quer fazer algum comentário em relação agora do Bitcoin mais curto prazo ou esperar esse comentário do dólar. Caião, você que manda. É até importante comentar com a galera que eu já vi isso principalmente no nosso grupo de Telegram. Para Opa. quem não conhece, a gente tem um grupo de membros, a gente troca ideia todos os dias. E uma coisa que tem muito é essa questão do padrão gráfico, né? Tipo, a fundo duplo, será que está formando um oco, um ocoí? Enfim, galera, independente de qual padrão seja, o Mário está comentando aqui, seria muito interessante estar formando esse fundo duplo, totalmente. O padrão gráfico, basicamente, é o primeiro fundo, que foi a queda do mercado, o fundo ascendente seria uma força compradora maior defendendo essa posição anterior. Então, Perfeito. entender o padrão gráfico
entender que ele precisa de uma confirmação, ele precisa se concretizar. Um ponto importante aí antes de tomar a decisão de já está formando um fundo duplo aqui, vou entrar all-in e partir para cima agora. Então tem que ter esse entendimento aí da galera. Perfeito. A gente tem que ter a visualização que, na realidade, né, se a gente for olhar uma tendência aí numa escala maior, isso aqui pode ser só, né? A gente está tendo o pullback desde ali da nossa máxima histórica. A gente teve aqui um movimento. Opa, peraí, foi mal, cliquei aqui no Super Guppy. Eita, peraí. Já vai. Então a gente teve, desde a nossa máxima histórica do Bitcoin a 70 mil dólares, né, tecnicamente, a gente teve aqui já um primeiro movimento de pullback, uma pernada aqui de valorização, que é comum, mas a gente ainda não rompeu ainda, de fato, um padrão que pode ser continuado, né? Mais uma vez, a gente teve aqui um pullback ao longo desse meados aqui de finalzinho de março, abril, maio e junho, né, dando continuidade à correção. A gente pode ter mais uma pernada, mais um alívio, né, a esse momento de correção, para que a gente continue a fazer mais um movimento, de repente até 15 mil dólares. Eu vi muitos gráficos, eu não separei aqui esse tweet, eu vou ver se depois eu resgato, e faço até a postagem lá no clube de membros. Mas tem muitas médias, né, alguns indicadores dando confluência a esse ponto de 15 mil dólares, caso, né, a gente viva aí mais um pullback do Bitcoin, mais um pullback de ação de preço. E, obviamente, se a gente tiver isso anula, tá, completamente todo esse movimento de correção que a gente está fazendo aqui num espaço de tempo menor. Então a gente tem que entender que, né, isso que eu venho sempre falando, né, o Rodrigo explica muito bem isso no Plano B, para quem não sabe, é o curso aqui da Liga Cripto, que existem sempre, né, tendências dentro de tendências. Então é importante que a gente tenha essa visualização um pouco mais ampla e não se prenda exclusivamente a tipo, começou a fazer um fundo ascendente, então o Bitcoin vai explodir. Não, não é por aí, até porque nesse estudo de tendência, né, não é só o fundo que importa, mas a gente precisa também de uma confirmação do topo. Então, se a gente confirmasse esse fundo ascendente está num curto prazo, seria 50% apenas do que a gente precisa para cravar uma reversão de tendência. Os outros 50% estariam mais à frente aqui, passando esse topo local. Então a gente tem que ter sempre muita responsabilidade de calma na hora da tomada das decisões, mas é claro, não dá para excluir o fato de que possivelmente a gente esteja realizando um movimento dentro dessas projeções, tá? Só para o Caião depois agora falar um pouco de cenário macro, um alento que a gente tem aí em relação à ação de preço do Bitcoin é esse padrão de divergência bearish que está se formando no gráfico do dólar, né? Eu não abri ali no TradingView, mas aqui na minha tela vocês podem ver pelo Game of Trades, que traz aqui esse print, que enquanto a gente está fazendo aqui em termos de ação de preço um topo ascendente, tá? Uma alta mais alta do que o topo prévio, né? O topo local aqui. A gente tem, em contrapartida, no MACD, a possibilidade, né, não só o MACD abaixo aqui, né, fazendo uma formação mais baixo do que a anterior, mas também a possibilidade de ter um cruzamento da linha azul passando aqui abaixo da linha vermelha, o que, para quem sabe aqui, para quem também, né, já não só fez o plano B, mas acompanha as lives do Rodrigo e tem essa vontade e interesse nas linhas gráficas, seria uma movimentação bearish, então uma divergência que a gente está vendo aí, que pode eventualmente anunciar o enfraquecimento do dólar. E por que isso é importante, né, não só para os ativos de renda variável, né, de ativos de risco, mas principalmente o mercado cripto, que é o que interessa a gente aqui nessa live principalmente, é que existe um padrão de valorização no mercado cripto todas as vezes em que o dólar performa mal. E tem total sentido, né? Todas as vezes que o mercado cripto performa mal, você vê as pessoas indo para o papel moeda ou para stablecoins, que é uma estabilidade, é uma fuga da volatilidade do mercado. A partir do momento que essa volatilidade ela troca de lado e passa a oferecer um cenário favorável a lucros, né, a valorização de capital, você vê automaticamente o capital saindo do dólar, né, saindo de stablecoins e indo para ativos de risco.
Exatamente. Vai lá, tá contigo a bola. E, tipo assim, quando a gente fala dessa questão de ativos de risco, é importante a gente entender que, primeiro, que o Bitcoin é uma tecnologia, a gente está tratando, assim, por exemplo, ele pode estar muito vinculado com o aspecto da Nasdaq, de empresas e projetos que estão lá dentro, assim como também ele é um ativo de altamente especulativo. A gente entra com o S&P e outros mercados já como ativo volátil, e o Bitcoin é extremamente volátil. Não é à toa que a gente consegue ver, por exemplo, em um rally, como a gente teve, em pouco tempo, uma valorização que o Bitcoin sai aqui de uma base e faz 560%, em uma média de 217 dias. Tanto que é o ativo mais lucrativo nos últimos tempos, então não é à toa que o Bitcoin está chamando a atenção de todo mundo, porque ele fez por merecer, tanto em questão de tecnologia quanto de resultado. Vale entender também, galera, que hoje a gente teve um dia volátil, o mercado nesses últimos períodos estava tentando se segurar, e hoje a gente teve um movimento, o S&P, por exemplo, já teve uma queda relevante de mais ou menos 1%, chegou a cair 1,30, 1,40. O DXY, ele está tanto fazendo armadilhas para baixo quanto para cima, ele está lateralizando. Pode-se dizer que ele está formando praticamente uma bandeira aqui, nesse curto prazo, tá? E, enquanto isso, para os ativos de risco como o Bitcoin, isso aí é ruim. A gente continua na queda do OBV, continua saindo o fluxo financeiro dos mercados. O S&P a gente testou aqui a zona de 0,5. Eu tinha até feito anteriormente uma projeção de mais ou menos onde seria o alvo do S&P após se ele fizesse esse rompimento aqui das linhas principais de tendência. Nosso alvo segue lá na região mais ou menos dos 3.900, 3.870, que essa correção pode impactar diretamente ao Bitcoin, como aconteceu hoje. Depois eu vou entrar em detalhes mais ou menos o porquê dessa questão da queda, mas perceba que hoje a gente estava nessa zona, testamos aqui o 0,382 e a gente ficou brigando nessa faixa aqui. Para quem é membro do canal, a gente até postou logo pela manhã, se não me engano, 8 da manhã, na comunidade, justamente que a gente estava tendo uma demanda vendedora muito grande, que foi essa zona aqui. Eu já alertei a nossa comunidade justamente porque a gente estava tendo ordens muito grandes, massivas, segurando o preço nessa zona aqui, mais ou menos do 20.400 aos 20.800, e realmente segurou, e logo em seguida veio esse dump. Tá? Esse dump ficou mais ou menos na região anterior do 0,018 de FIBO. Perdemos aqui a região do POC, do VPVR. Chegamos a retestar essa zona, já deixando candles com sombra. Isso já é negativo, já mostra um pouco de distribuição dessa zona aqui. Porque imagina que muita gente que estava operando aqui acabou ficando preso nessa operação, rompendo para baixo, e quando o preço volta aqui, tem uma demanda vendedora muito grande aqui. E não deixa o preço passar. Justamente pela questão do... entra pelo FOMO, acha que agora o mercado vai, que o Bitcoin está na zona importante dos 20 mil, está segurando, e entender essa questão da volatilidade. A gente ainda está em um ativo que é muito dependente de fatores externos, macroeconomia. Então, se permite, Mário, já vou puxar. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra. Tá?